Janete Cortez, Bárbara Negrão, Cíntia Freira, Camille Peregrini, Angie Style, ai quase que eu não lembro o nome dela. Gisele Garcia, a nossa vampirinha, gente. E hoje é o lançamento do livro da Gi, Os Quatro Naipes. Eu ainda não li, porque eu não tive a honra de recebê-lo antecipadamente, porque eu trouxe agora poucos dias no forninho, então não dá pra me contar, depois ela conta a história pra vocês. Mas eu sei que pelos potes é peixe, muito quente. Eu não sei o que ela vai apresentar pra vocês daqui a pouquinho, mas vou deixar as vozes dela. Eu não gosto de falar nisso, elas falaram que estão me ouvindo. Luiz Azaf, gente, deixa eu falar sobre ele. Ele era um dos escritores que estaria aqui hoje. Mas como foi mudado por causa da parada gay, o evento do dia 7 para hoje, não deu para ele trocar a passagem. Ele vem de Salvador, ele é de Salvador. Ele veio aqui no dia 7, nós fizemos um encontro na Starbucks aqui atrás. Veio um pouquinho as pessoas, a Alameda, né? A Jess estava, ela conheceu ele. Infelizmente ele não pôde vir dessa vez, também deixou um quitinho. Você vai fazer coisa fofa, eu não vou abrir pra vocês não. Mas ele deixou aqui, ó. Você acredita em magia? Atenção, o conteúdo dessa caixa é mágica. Thaís, eu sou autora de Golfinhos e Tubarões e O Último Homem do Mundo. O primeiro que eu publiquei foi Golfinhos e Tubarões, que é um romance sobrenatural. Golfinhos e Tubarões conta a história da Vicky. Ela foi adotada aos 5 anos, ela não lembra de nada que aconteceu antes disso. E ela não sabe o que aconteceu com os pais verdadeiros dela. Ela é adotada por um casal bem de vida, tem uma vida confortável. E aos 15 anos algumas mudanças começam a acontecer com ela. Então o cabelo dela, que era ruivo, escureceu. Ela vai se tornando cada vez mais forte, os sentidos dela ficam bem aguçados, alguns sonhos que ela tem se tornam premonições, entre outras coisas. E ela consegue lidar, tentar um pouco esconder essas mudanças até os 18 anos, quando numa noite ela coloca a vida dos pais em perigo e a partir daí a vida dela vai mudar para sempre. Ela recebe a visita de um casal, que são professores de uma escola, onde existem pessoas como ela que vão lá para aprender a controlar e aperfeiçoar suas habilidades. Lá a Vicky, ela decide ir porque os pais dela estão morrendo de medo dela e ela precisa aprender para não machucar ninguém. E lá ela descobre um pouco mais sobre o que aconteceu com os pais verdadeiros e também ela vai conhecer o Alex, que é um meio vampiro, e ele tem muito mais segredos ligados a ela do que ela imagina. Então, o livro ele tem um romance, mas também tem a parte dos poderes, porque tem a aula da premonição, a aula dos sentidos, a aula do combate, a aula da força. Tem os perigos, claro, e também tem o papel ela tentar descobrir o que aconteceu com os pais dela, que tem uma coisa bem grave que faz isso. Quem gosta de Harry Potter, bom, todo mundo gosta de Harry Potter, mas quem gosta de tipo, X-Men, coisas de poderes, com também Crepúsculo, é uma super pedida. Os dois são no Scooby, então vocês vão ver que o pessoal tem gostado bastante. E ele foi o meu livro perfeito, porque eu escrevi com todos os elementos que eu amo desde criança. Então sempre me sempre ter, poder de mover objeto, ou voar, alguma coisa assim. E sempre gostei daqueles romances mais épicos, e esse livro tem tudo que eu amo. O Último Homem do Mundo eu escrevi com a intenção de criar algo mais leve e divertido. Então ele se passa num cenário de colégio, conta a história da Amanda tem 16 anos, e quando ela era criança, a mãe dela se tornou atriz. E a mãe dela passou a trabalhar muito, ficou muito ausente, e isso tornou a Amanda uma garota muito rebelde. Então ela já foi expulsa de 3 colégios, e a mãe conseguiu, com a ajuda do diretor, que é um amigo antigo dela, que a Amanda fosse matriculada na Educação de Elite, que é o colégio interno mais renomado do país. E a Amanda vai contra a vontade dela com a intenção de ser expulsa mais uma vez. Então ela vai aprontar horrores lá para tentar conseguir isso. Só que ela não esperava conhecer 2 garotas que vão tentar fazer ela mudar de ideia e vão se tornar grandes amigas da Amanda. Um outro ponto importante do livro é que ela encontra lá o Ricardo. E desde o início, a Amanda e o Ricardo não se gostam, pelo contrário, um fica tentando prejudicar o outro, aquelas pirracinhas de filme americano. E
só que eles vão ser obrigados a unir forças para um bem comum, eles vão ter que se unir para um projeto que eles querem desenvolver. E aí que cada um vai conseguir olhar um outro lado do outro. Então, eles vão ver que eles têm muito mais em comum do que eles imaginavam, que às vezes as primeiras impressões podem ser muito enganosas. Então, eles são meio diferentes. Aqui é mais juvenil, mais pegando comédia romântica. E aqui é um romance sobrenatural. Acho que é isso. E esse ano, se Deus quiser, em outubro e novembro, eu estou publicando o meu terceiro livro, terminando os últimos ajustes com a editora. É bem diferente dos outros dois, porque é um romance cristão. E acho que nem todo mundo que lê os dois vai querer ler porque é cristão. Mas é uma história linda, assim, é o meu romance preferido de todos, o meu romancinho preferido. Então, estou bem animada para saber o que os leitores que já conhecem os meus dois bebês vão achar. Então, Labirinto de Espelhos. Meu nome é Bárbara Negrão. Meu primeiro livro é Labirinto de Espelhos. É um romance com mistério sobrenatural. É bem difícil falar dele. Todo mundo que resenhou ele sabe o quão difícil é falar dele. Sem dar spoiler, porque assim que você começa a dar o primeiro spoiler, é um spoiler atrás do outro. Eu vou tentar falar um pouquinho dele. Ele é um romance mais teen. A Eva, a protagonista, tem 16 anos, 16 para 17 anos. Ela mora numa cidade do interior, é uma menina normal que acabou de perder o melhor amigo dela. Ele só saiu da cidade, ele não morreu, tá? Porque muita gente fala, ele não morreu. Não, gente, calma, ele vai voltar. E o livro ele é em primeira pessoa, mas eu separei ele, os primeiros capítulos, entre o William e a Eva, para ver a perspectiva dos dois. O William é um vampiro. Adoro vampiros. E ele é bem conhecido no mundo dele, por ele ter um determinado poder. Também não dá muito para falar sobre isso, né? É uma outra spoiler. Mas ele sonha toda noite com uma mesma menina que entra nos sonhos dele e ele praticamente vive para dormir e sonhar com ela, porque é uma fuga desse mundo louco que ele vive. Então ele guarda esse segredo para ele e tenta descobrir se ela existe ou não. Ele já se conformou de não querer não saber se ela existe ou não, mas ele tem aquela intimidade de sonhar com ela. Começa o livro assim, ele tem um sonho com ela não sabe, o sonho, quando ele está sonhando com ela não sabe que ele está lá, então ele só participa da vida dela como um coadjuvante. E assim, eles acabam se encontrando, ela é uma menina normal do interior e ele é um vampiro que sonha com ela por uma determinada causa. Cuidado pra não spoiler. E assim, vai a história, só que assim, muita coisa acontece, então assim, tem os picos de muita emoção, picos de só ladeira abaixo, então quem leu sabe que é um romance descritivo, então assim, só que não é nada explícito, porque muita gente fala, é um romance rosa, gente. Não é 50 tons. Mas tem bastante mistério, então cada capítulo você vai descobrindo uma coisa nova. Tem bastante gente na história, então muita gente fala, se não se perde. Bom, a gente às vezes se perde, porque tem muita gente na história. Então ela tem várias amigas, tem a mãe, tem o irmão, né? Não dá pra falar muito também. Mas assim, é um livro que tem bastante dinâmica, então não fica aquela coisa parada. Ele tá no Scooby também, quem leu e resenhou gostou muito, então se vocês quiserem dar uma olhadinha, tem umas resenhas lá dele. Tem um book trailer no YouTube, quem quiser dar uma olhadinha no book trailer foi bem legal, pra dar uma emoção de ler. Quem gostar de romance com mistério, é isso. Oi, bom. Ela vai cuidar do filho, deixa vocês. Me deixar arrasada. É o Novo Amanhecer. Algumas pessoas aqui já conhecem. Eu tô arrasada.
Então, o Uma Novo Amanhecer, ele conta a história de 3 jovens, que é a Júlia, o Léo e o Zaio. Na verdade, o livro conta a história do Zaio, que é um anjo que está aqui na Terra por uma missão, né? E ele é um anjo muito teimoso, e ele não aceita que o ser humano, por que o ser humano é tão importante assim, uma obra-prima e tal. E aí os superiores dele mandam ele aqui para ver por que nós somos tão especiais. E aí ele tá lá perambulando pela rua, andando, vai pra cá entediado, e esbarra numa menina que tá chorando copiosamente, desesperada, e ele segue aquela menina, fica furioso por ela, segue ela, chega numa praça, ela senta e chora, e ele fica lá, por que essa menina tá chorando e tal, até que ela olha assim, não pra ele, porque ela não tá vendo ele, e eles se conectam, algo acontece e ele se conecta com aquela menina, e aí ele começa a sentir a dor dela atingir o seu peito. Então ele se assusta com aquilo, porque ele nunca teve nenhum sentimento, ele não sabe o que é dor, amor, medo, nada. E aí ele fica com medo daquilo, por que ele está sentindo aquilo? E aí ele não consegue se afastar dela, ele se vincula com essa menina. Então o vínculo deles é a dor. Então todo o sofrimento que ela sente, ele sente também. E por que ela está sofrendo? Porque o namorado dela está doente, ele está morrendo, e ele decide terminar o namoro, e ela não aceita, enfim. Daí começa a desenrolar a história, que é um triângulo amoroso diferente, porque é um casal que está passando por uma situação muito difícil e um anjo que está ali e não faz a menor ideia porque ele está ali, ele só sabe que ele não consegue se afastar e no decorrer da história ele vai descobrindo outros sentimentos, o medo, a dó, né? A raiva, a inveja e por fim ele descobre o amor. E aí... só lendo o livro para saber qual que é a missão desse anjo, o que acontece com o Léo, com a menina. E é isso, um livro dramático, um romance. É um romance jovem. Eu não gosto de falar que é um romance teen, porque eu sou teen, então eu acho que é um romance para quem gosta de histórias que nos fazem refletir, histórias que nos fazem chorar. Eu falo, ó, que gosta de chorar, mas assim, é uma história bem legal, diferente, eu acho, sei lá. Pelo menos todo mundo que lê. O diferencial do Novo Amanhecer é que todo mundo que pega o livro se prende ao fato da doença do Léo e acaba comparando ele com outros livros que têm a mesma temática. Mas aí no decorrer da história vai percebendo que o livro é totalmente diferente, o foco é outro, a doença é apenas um motivo e se surpreende no final. Ele é contado entre as duas versões, né, a Júlia e o Zaio. Então a gente vê a história pelo ponto de vista da garota e pelo ponto de vista de uma terceira pessoa que faz parte da história e ao mesmo tempo não faz, porque ninguém não está vendo ele, então, enfim, é isso. O meu livro é O Sombras do Medo, e é uma distopia, como está escrito. Então, como toda distopia, ele tem alguns elementos clássicos de toda distopia. Tem um governo autoritário, tem uma diferença social muito marcada e tem uma grande injustiça social. Os elementos normais de uma distopia. Só que o Sombras do Medo, ele mescla fantasia também. Ele é uma distopia com elementos sobrenaturais. E, então, assim, o começo é apresentado o mundo como tá caótico. Então, as pessoas são divididas em 2 grupos. Se eu fosse me apresentar aqui como uma personagem de Sombras do Medo, seria ou uma ordinária ou uma singular. Os ordinários são as pessoas que são exploradas, têm que trabalhar para poder ter água, e os singulares são os poderosos. E a moeda de troca, então, não é mais o dinheiro, é a água, porque existe pouca água no mundo e ela é controlada pelos singulares. Os singulares se isolaram dentro de muralhas, então eles construíram muralhas gigantescas, assim, muito fortes, e eles vivem lá dentro e do lado de fora com os ordinários. E eles têm que trabalhar para conseguir ter o que comer, o que beber. E aí já está tudo caótico. O problema maior é que aí algumas coisas começam a acontecer. As pessoas vão dormir e elas têm um pesadelo. Mas o problema maior, o pesadelo todo mundo tem e é desconfortável o suficiente, mas todo mundo tem o mesmo pesadelo. Então você acorda no meio da noite e sua mãe queria ter o mesmo pesadelo. E aí durante o dia, piora. Apesar do calor, chove pouco, eles escutam um grito. E aí, apesar de parecer não é terror, não tem nada disso,
Eles escutam um grito muito agudo, que eles não conseguem identificar a origem, não sabem de onde vem. E quando isso acontece, todo mundo sente frio, apesar de eles estarem sob o sol. Eles sentem muito frio e muito medo, mas é um medo não natural, de sobrevivência, é um pânico. E aí todo mundo desmaia junto. Quando eles acordam, recobram a consciência, alguém desapareceu. E no lugar dessa pessoa que desapareceu, sobram pedacinhos de gelo. E aí é só isso. Eles nunca mais conseguem achar a pessoa e pouco. Então, apesar de todo o medo, toda a situação de ser muito ruim, os singulares os ordinários especialmente, vivem com medo, sem saber o que fazer, sem saber quando vai ser o último dia deles. E aí o livro se desenrola tentando desvendar esse mistério. Então, mostrando essas pessoas que desaparecem. Tem romance, mas o livro não é romance, o romance é secundário. E a fantasia também não é nada muito, não é uma fantasia bonita, né? É uma fantasia, é uma figura de linguagem, eu costumo dizer. É para expressar a mensagem que talvez o vilão seja muito mais próximo do que a gente imagina, a solução dos problemas talvez seja muito mais óbvia do que a gente pensa. Então é isso, é uma distopia, tem elementos de fantasia, romance e mistério bastante. Já acabou? Já, tá certo. Então, a gente já tem uns 3 livros, eu acho que fica muito cansativo se eu começar a falar de um por um. Hoje, especialmente, eu estou aqui para privilegiar a minha vida, para lançar meu livro da independência. Então é assim, eu adoro rir, acho que todo mundo gosta de rir. Então, eu gosto de comédias românticas. Né? Então, eu gosto de ver as pessoas rirem. Eu recebo em média uns 5 e-mails por dia de pessoas me xingando porque passaram cenas vexaminosas em lugares públicos por causa do meu livro. Eu vou contar só uma rapidinha de um senhor que... Mulher tem mania de ler na cama, né? Todo mundo gosta disso, né? O marido não gosta disso, né? E tinha uma senhora que ela estava lendo, eu tenho leitores de 12 a 90 anos. Então, tinha uma senhora que ela estava lendo na cama e ela irritou tanto o marido dela que ela começava a rir de madrugada e não acordava ele. E ele falou assim, pelo amor de Deus, que droga é essa que você lê gritando? O que é? É livro de piada? Ela falou assim, cala a boca, lê. E o coitado do velhinho foi pro urologista com o livro. Só que assim, eu não sei se vocês são como eu, mas quando eu me pego a ler, a gente entra na história. A gente não percebe onde você está. A gente esqueceu que estava com o urologista. Depois de uma meia hora, vem lá no primeiro, isso eu. O médico já chamou 3 vezes. E ele pediu, pelo amor de Deus, dá pra você ouvir um pouquinho. Podia essa menina no metrô, a mesma coisa, né? Ela falou que quando ela olhou, ela escutou uma risada alta atrás dela. E ela, toda invocada, se virou, o que é? E ele falou assim, eu tô rindo de você. Porque eu não sei o que você está lendo, mas você está rindo com tanto gosto, eu queria saber o que é. Então, assim, meus livros têm elementos como pais que bebem embaixo nos filhos. Tem. Meu livro tem pedofilia? Tem. Porque eu acho que a vida é feita disso. Só que antes de mais nada, tem um bom humor. Então, assim, vocês vão rir muito, vocês vão chorar. Tá? E o mais importante é vocês vão viajar, que eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Vocês têm que tirar a gente daqui, tá? Então, eu trouxe os capítulos de todos os meus livros que estão ali, tá? Não vou mais me estender, porque eu tenho uma lista de mais de botar, não. Tá? Então, eu só queria convidar realmente para o lançamento do meu próximo livro, que é a Ravena, né? Vai ser no Shopping Aricanduva, dia 29 de agosto, meu aniversário, pelo amor de Deus. Então, a senhora Idosa precisa de algumas coisas para poder atender. Tô girada. Bolo doce. Então, vamos lá, vai ter festa, tem música, tem apresentação de todos os personagens. Eu tenho uma equipe de 30 pessoas que me ajudam, que são amigos, se não fossem eles, não tinha como fazer nada. Eles entram como os personagens do livro, tá? Então, quem quiser também entra no Facebook, vai ver todas as fotos de todos os lançamentos. Vai ser legal, tem comida, tem bebida, tem música, e vocês vão sair lá podendo descobrir um pouco mais, tá? Obrigada. Bom, o meu primeiro livro foi O Sangue e Desejo. Esse aqui. Ele conta a história de uma vampira que ela decide se vingar do mestre dela. E nessa vingança ela acaba acarretando o ódio do clã inteiro. E um deles, ele tem a ideia
de se vingar não só dela, mas de toda a linhagem Sorin. Então esse clã atravessa séculos matando todos os descendentes humanos dessa vampira. E aqui o Andrei, que é o protagonista, ele acaba conhecendo a última descendente da linhagem Sorin, que é exatamente, ela é uma cópia fiel da Isabel, que é a vampira que mata o mestre dela, e ele era apaixonado pela Isabel. E ele passa a história inteira entre matar a Maíra ou se envolver com ela. E nisso, também não vou dar spoiler, e nisso vai o livro 2, o Espelhos do Passado, que eles vão para Roma, e de Roma eles voltam para Transilvânia, que é onde começa toda a história. E aqui no livro 3, eles retornam para Roma, onde acaba se desenrolando o resto, e ele tem um gancho para o quarto livro que eu não escrevi até hoje, e não sei como vai escrever. E os 4 naipes, que está sendo o lançamento hoje, eu trouxe 20 kits, os primeiros 20 que comprarem, vão estar ganhando os kits do livro. E a história que eu falei para vocês tem muito erotismo. O primeiro, Sangue e Desejo, ele não tem tanto erotismo, porque eu era muito travada para escrever erotismo. No segundo, eu perdi a vergonha, dali para lá, para baixo. Os 4 naipes. Tem um banquete bem interessante, bem lembrado. Um banquete bem diferente. E as minhas influências não são 50 tons, eu tenho influência, não sei se vocês conhecem, Harold Robbins. Ele era conhecido como o rei da ficção pornô naquela época. Ele era traduzido por Nelson Rodrigues aqui no Brasil, então dá pra ter uma ideia do que é. Dá pra ter uma ideia do que vocês vão encontrar nos 4 naipes. No segundo, do Sangue e Desejo, tem um pouco de erotismo a mais. No terceiro, é terrível. No quarto, então, vocês não leiam em público, nem em lugares públicos, que não vai dar certo. E é isso. Olá a todos os presentes aí no evento da Coruja Literária e Leituricia. Eu sou a Babi Assetti, eu sou autora desses 2 livros aqui, Entre Amor e Silêncio e A Promessa da Rosa. Bom, era para eu estar aí presente com vocês, mas infelizmente por conta da parada gay que aconteceu no dia, acho que 7, né, de junho, que era o dia previsto para o evento acontecer, o evento foi cancelado e foi passado para o dia 28 de junho. E eu tenho um batizado, eu sou madrinha do batizado, então vamos combinar que a participação é importante no batizado, né? Não, assim, a madrinha faltar fica um pouco chato. E é no Rio de Janeiro, então não teria como conciliar as 2 coisas. Mas aí, conversando com a Priscila, ela sugeriu que eu gravasse esse vídeo. Eu vou falar um pouquinho sobre os 2 livros, tá? E de certa maneira, então, eu vou estar aí com vocês em vídeo, mas... Então, eu vou falar primeiro sobre Entre Amor e Silêncio. Entre o Amor e Silêncio é um romance da Francesca Wiggs e do Mitchell Petrucci. A Francesca Wiggs é uma escritora e ela, logo no começo, a gente fica sabendo que ela, quando bebê, foi abandonada pelo pai e ela cresceu tendo que lidar com essa falta, com a falta dessa figura paterna. E no início do livro também, ela já é uma jovem adulta e ela está praticamente noiva de um diretor de teatro famoso. E ela pega o noivo dela traindo ela com uma aluna dele, né, da escola de teatro. E ela vê a traição, é uma cena super assim, impactante para ela, é muito difícil. Então ela, para superar essa decepção, ela resolve preencher o tempo dela com um trabalho voluntário, que é ler para pacientes em coma. Ela acredita que essa leitura, além de preencher o tempo dela, vai dar a oportunidade dela ler em voz alta aquilo que ela anda escrevendo, porque ela está produzindo um livro, o primeiro livro dela.
E aí que ela conhece o Mitchell Petrucci numa situação super inusitada, né? Que é um homem em coma. Mas antes, os leitores são apresentados ao Mitchell, antes dele entrar em coma. O Mitchell é um jovem empresário, né, um dos homens mais influentes do mundo e mais ricos do mundo. Ele é CEO dos maiores bancos de investimentos dos Estados Unidos e ele sofre um acidente de carro e entra em coma. A Francesca começa a fazer as leituras para ele e ela, com o passar dos primeiros dias, ela se comove muito com o abandono que o Mitchell, ali inconsciente, sofre porque ninguém vai visitá-lo, nenhum dia, nenhum momento. E isso junto com a vulnerabilidade, né, desse homem tão poderoso, né, numa situação tão vulnerável de inconsciência e essa situação toda comove muito a Francesca, e ela que ia passar só 1 ou 2 vezes por semana, 1 horinha por dia com ele, começa a ir todos os dias e cada vez mais e de repente ela tá ficando quase o dia inteiro ao lado do Mitchell. E com o passar de um pouco mais de um mês e meio, ela se percebe apaixonada por esse homem em coma, né? Que ela não conhece, ela acha que ela tá ficando louca. Mas ela tem que lidar com as emoções dela e a história vai se desenrolar daí. Não vou contar mais nada, né? Pra não entregar mais nada do enredo. É um romance muito envolvente, cheio de reviravoltas. A primeira edição esgotou em poucos meses. Posso agradecer a todos que deram uma chance à história e que acabaram, né, se envolvendo com a história, com os personagens, e é isso. E o outro romance é A Promessa da Rosa, que é esse livro daqui, que eu estou lançando agora, né, no mês de junho. E é um romance histórico, tá? Essa é a história da Caitlin e do Arthur. Tá? A Caitlin é uma debutante. Na época, debutar significava se apresentar à sociedade para casar. Né? A Caitlin tem 17 anos. Ela é filha de um conde, a primeira filha de um conde. Ela é muito bonita. Então ela teria tudo para ser um arraso na temporada. Acontece que a Caitlin não está interessada em casar, nem em ser arraso na temporada, nem nada muito convencional. Na verdade, ela é uma jovem muito fora dos padrões da época, ela é muito à frente do tempo dela, ela é feminista, ela estuda coisas que as damas da época não deviam estudar, lê filosofia, ela é fascinada pela mitologia grega e pela arte, pela cultura grega. Ela até fala grego. E ela é muito menina, assim, muito moleca, e ela vive se colocando em situações tidas como super assim, inadequadas, né, para a época. E ela tem ataques de riso, então, que pioram essas situações, né, aos olhos da sociedade. Mas aí, por conta de uma dessas situações que ela se coloca, logo no primeiro capítulo, a gente acompanha que ela teve o primeiro baile dela, foi apresentada, então era de se esperar no dia seguinte, a casa, né, ela recebe 4, 5 pretendentes que estão interessados em cortejá-la, né, que era como se falava na época. E aí só que ela não quer conhecer ninguém, ela não quer se casar por obrigação, então ela sai a cavalo pelas trilhas da propriedade e o cavalo de uma hora para outra enlouquece e dispara em direção à mesa no jardim que ela sabe que é onde os parentes que estão hospedados na casa e os nobres que possivelmente estariam lá estão reunidos. E não tem o que ela não consegue parar o cavalo, ela tenta de todas as maneiras, mas o cavalo não para. E ele se joga em cima da mesa do café da manhã, arrasta todo mundo, arrasta a mesa, destrói a mesa, suja quase todo mundo, né, das comidas e bebidas. E aí o pai dela
super constrangido, pega ela desce do cavalo e começa a rir, tem um ataque de riso. E o pai dela pega ela, enfia ela, joga ela dentro de casa, põe ela de castigo. E aí, logo em seguida, assim, né, isso no primeiro capítulo ainda, bem no início da história, o pai, ela já tá um mês de castigo, e o pai deixa ela ir num baile de máscara, que é o baile mais esperado da temporada, e ela vai acompanhada de uma prima e do marido, que é um barão. E quando ela chega, só que ela não quer ir dançar nesse baile, né? O que já é uma situação, assim, já é diferente. Ela não quer dançar, ela não quer paquerar, ela quer, na verdade, invadir um lugar da casa, né? Não vou contar por quê para não estragar a surpresa, mas ela quer invadir esse lugar sem ser convidada. É um lugar onde não privado, um quarto, um aposento privado da mansão. E ela resolve que ela vai entrar de todo jeito. Quando ela chega na porta desse lugar, né, ela percebe que o lugar está trancado, ela não desiste, ela sabe arrombar portas, ela joga jogos de carta, ela sobe em árvores, ela é toda moleca, como eu disse, então ela tira uma forquilha do cabelo e arromba a porta. E aí dentro desse aposento, dentro desse lugar que ela entrou, né, para encontrar aquilo que ela desejava, ela encontra uma outra grande surpresa, que é o homem que vai mudar a vida dela, né, para sempre, que é o Arthur Harrold, que tá lá dentro, e ela é surpreendida, né, só que eles conversam, e ele tá mascarado também, e eles conversam sem se apresentar, né, e eles ficam conversando durante um tempo sem trocar nomes, títulos, nada. E ela acha, pelo papo dele, pelo jeito dele, que ele não é um nobre, que ele é um opositor a esse mundo que ela quer tanto escapar, né? Aristocrático, essas regras todas. Então, movida por essa certeza, ela impulsiva, porque ela é muito impulsiva, ela convida ele a entrar no jardim da propriedade, uma coisa completamente descabida, assim, né, para as debutantes da época, uma loucura, né, e eles trocam alguns beijos, e assim, a atração entre eles é muito instantânea. Logo que eles se veem no escritório e começam a conversar, já tem uma eletricidade, uma atração, um magnetismo louco. E com a troca desses beijos, isso né, acaba se tornando uma coisa muito fora do controle, se desperta uma paixão nos dois, é despertada uma paixão nos dois muito rápida e muito... E ali, né, naquela noite, e aí ela, quando percebe que a coisa está saindo do controle, meio que ela não sabe, porque ela é muito inocente, nem sabe direito o que está acontecendo, mas quando ela percebe que, né, tá indo muito longe, né, ela foge e deixa ele no jardim, sai correndo. E aí a história vai embora daí, entre muitos encontros e desencontros, reviravoltas, emoções. É uma história muito surpreendente, muito envolvente. Eu, pelo menos, enquanto escrevia, fiquei completamente rendida ao enredo, aos personagens, e ela tem uma carga dramática, tá? É uma história que tem momentos muito engraçados, tem momentos muito doces e tem momentos dramáticos. Mas os meus finais são felizes, eu não escondo de ninguém, não é segredo, eu levanto a bandeira dos finais felizes. Então isso não é spoiler, tá? E é uma história de amor, de superação, é isso. Então, né, a Priscila também sugeriu que eu falasse um pouco de mim, né, do meu início de carreira. Eu escrevo romances há 3 anos, mas eu desde pequena gosto muito de escrever, sempre meio que soube que faria isso desde pequena, assim, sempre soube que através da escrita eu me encontrava, eu me encontro, eu fico plena, enquanto eu escrevo eu estou realizada, eu estou em contato com o que eu acredito ser uma dimensão inexplicável, maior, de magia, a dimensão talvez onde que sustenta tudo que é criativo, que sustenta tudo que é vivo no mundo, que é a energia criativa do mundo.
E eu acho assim, eu sinto que quando eu escrevo é o meu coração que fala, é a minha alma que está ali. E eu me realizo muito. E eu só posso agradecer a todos, né, aqueles que me acompanham, a vocês que estão ouvindo, que estão aí, que são apaixonados por literatura. E agradecer de coração, porque são vocês que fazem, que permitem com que esse sonho se complete, seja completo, se realize. E é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada, Priscila, da Leitura e Companhia, que foi quem me convidou para o evento. E um beijo a todos. Um beijo a todos os escritores que estão aí também presentes. Bom evento para todos. Bom, eu estou lançando meu primeiro independente, a série Sangue e Desejo, Vampiros também, foi pela Literata. Os lives eu decidi fazer independente por uma série de motivos. É o meu primeiro livro policial. É o meu primeiro livro. O Sangue tem um pouco de erotismo, mas os naipes ele vai bem mais alto no erotismo. A história gira em torno do delegado Luciano Camargo. Ele tenta desvendar uma série de crimes que vem acontecendo há 7 anos em São Paulo, onde cada corpo encontrado tem uma carta de baralho dentro do corpo. 6 delegados, mais ou menos, assumiram o caso e todos eles cometeram suicídio. E o Luciano é o único que sobreviveu. Ele vai, com o passar da história, receber a ajuda de uma pessoa que vai transformar a vida dele literalmente no inferno. Vai fazer jogos, terror psicológico, vai envolver a amiga dele na história. E o Luciano acha que é só um assassino que faz parte da história. Ele vai ver que dá um jeito de descobrir que não é, e essa pessoa vai ajudar. Bom, no livro vocês vão conhecer o Rodrigo, essa daqui se apaixonou. É um vampiro, pensa num nome gostoso, é o Rodrigo. O Santiago também é um espanhol gostosíssimo, que até pegou ódio. Vocês vão entender por quê. Não sei se vocês vão pegar ódio também, mas enfim. A Beatriz, que é a dona da boate Fetiche na Augusta. E a Natália, que ela é também uma das amantes do Santiago. Bom, é isso. A Fetiche é uma balada, uma das mais quentes da capital, onde acontecem coisas que vão além do que você possa imaginar num sexo comum. O que você acha sobre blogueiros fanáticos por leitura e livro? Eles ajudam ou atrapalham no trabalho de divulgação de livros de autores brasileiros fanáticos por leitura e livro? Eles ajudam ou atrapalham no trabalho de divulgação de livros de autores brasileiros? Bom, eu acho que eles ajudam bastante, principalmente os iniciantes. Não só a divulgação de resenha, mas a divulgação, a sinopse, fazendo entrevista, o book trailer, enfim, tudo. Eu acho que os blogueiros deveriam destacar mais os leitores nacionais. Eu vejo em alguns blogs, não são todos, até porque eu não conheço tantos blogueiros, são poucos os que eu conheço. Eles trazem muito a literatura internacional, a estrangeira. Por isso eu não conheço todos, né? Mas os que trazem a literatura nacional, eu acho que é um grande apoio. A literatura nacional não tem o apoio que merece. É difícil ser escritor nesse país. Mas os fanáticos, eu acho que eles ajudam bastante os autores nacionais. Dando sequência nas perguntas, agora para a Bárbara. Na sua opinião, o que mudou na literatura através dos tempos, de Shakespeare a 50 tons? Você acha que evoluímos ou retrocedemos? Eu quero responder sobre os blogueiros. Então, gente, eu acho que não dá nem pra comparar Shakespeare com 50 tons. Não desmerecendo 50 tons, porque eu gosto, li, vi o filme. Então, assim, só que, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Shakespeare, há muito tempo atrás, ele desbravou a literatura, fez sonetos, o cara era um gênio.
Não é à toa que até hoje ele é revisto e visto de novo, e feito peças e balé, e teatro, e filme. Então, assim, não dá para comparar. Agora, quanto à evolução, acho que a gente foi evoluindo conforme foi passando o tempo. Então, o Shakespeare é realmente uma literatura passada, assim, difícil, cheia de pegadinhas, você tem que ler, reler, esmiuçar para tentar entender. Então, é muito diferente de uns 50 tons que a gente lê e tá ali na cara, né? Assim, algumas coisas literalmente na cara, né? Mas, então é isso, acho que a gente evoluiu conforme foi evoluindo o mundo como um todo. Então, assim, foram saindo várias vertentes da literatura, como foi saindo a fantasia, o romance, o mistério, romance policial. Então, foi saindo cada um para... Acho que a gente foi evoluindo bem. Agora vamos passar para a Cíntia. Qual a maior dificuldade do autor escrever ou publicar um livro? Boa tarde, gente. Boa tarde. Vamos rever as carinhas aqui. Bom, são tantas dificuldades. Estão me ouvindo? Sim. São tantas dificuldades, eu acho que eu vou falar de mim. Para mim, publicar livro não foi tão difícil como eu imaginei que fosse. Eu acho que para mim o mais difícil foi aceitar expor as minhas histórias para outras pessoas. Porque quando a gente inventa uma história, quando a gente cria uma história, a gente leva um pouco da gente ali. Então é meio que você abrir o seu diário para as outras pessoas, né? Então você vai receber críticas boas, críticas ruins, críticas maldosas. E nem sempre a gente está preparado, por mais que a gente tente falar, não, a gente vai se preparar, vai ser legal, e nem sempre a gente está preparado, tanto para o bom quanto para o ruim. Eu acho que isso é o mais difícil, então eu acho que publicar nesse quesito, de se expor às pessoas, eu acho que é o mais difícil. Escrever, eu acho que para o escritor é uma coisa meio natural, você senta, a história vem na cabeça, né, e a gente vai deixando rolar. Agora, expor o nosso trabalho é mais difícil. Na sua opinião, na hora da compra, o que mais influencia o leitor a escolher entre as obras nacionais ou estrangeira? A capa, o nome do autor ou o valor do livro? Pessoal, eu acho que tem todo um apelo para a obra internacional que talvez a gente ainda não tenha para o autor nacional. Eu acho também que nós que estamos aqui reunidos, falando sobre literatura, batendo papo, conversando, lendo, comprando autores nacionais, que a gente talvez seja um pouquinho diferente isso, né? A gente já tenha mais essa predisposição para ler os livros brasileiros. Mas, no geral, o que eu sinto, pelo que eu conheço, amigos, família, que sejam conhecidos, é muito difícil quem entra numa livraria procurando um livro novo. Vou entrar assim, eu quero ver tudo e vou ver o que me chama a atenção e hoje eu vou comprar. Acho difícil, né? E aí talvez, se for nesse caso, uma capa eu acho que contribui, porque a primeira é visual, né? Você vai olhar, vai chamar a atenção, a sinopse vai confirmar, vai corroborar se aquilo te interessa. E aí talvez o nome do autor também pese, mas se você já está procurando algo novo, não necessariamente, mas o apelo comercial das obras internacionais eu acho que pesa muito, né? O livro já vem pronto pra gente, já vem com todo o marketing feito, com toda a divulgação. E eu falo por mim também. Eu li todos os Harry Potters, amo, de paixão. E quando saíram os novos livros da J.K., eu comprei. Eu não sabia nada sobre a história, não me interessava saber sobre a história, era J.K. Né? Como ela poderia escrever algo? Não tem essa possibilidade, eu comprei. Então eu acho que é tudo um conjunto de fatores. Eu acho que pra gente, pra nós que estamos aqui hoje, talvez isso não seja uma realidade tão forte, né? A gente procura livro nacional, todos nós procuramos, eu acredito, mas eu acho que, num geral, numa maioria, é isso que acontece. Então, a literatura, pergunta, acho que essa é a mais complexa, que é a estrangeira versus nacional. A literatura nacional tem alguma chance de competir com a estrangeira? A estratégia de marketing é a mesma? O que faz a literatura americana uma das mais fortes do planeta?
Primeiro, boa tarde. Acho que a maioria eu não conheço. Só esse cara vai estar com a gente aqui em novembro, na mesma mesa, nós vamos ficar sem problema. Então, meu nome é Andy. Acho que eu sou a mais velha da turma. No caso, eu até escolhi essa pergunta porque é complicado. Nós nunca, desculpa, mas nós nunca vamos conseguir competir com a americana. É o mercado literário mais forte que existe, porque ele investe no seu leitor, ele faz pesquisa de mercado, ele investe no seu autor. Nos Estados Unidos é uma coisa muito interessante. Tem muitas editoras agora, antigamente não tinha tanto. Mas quando você conseguia um sim, esse sim vinha com um chequinho de direitos autorais, de pelo menos 2.000 cópias. Aqui no Brasil é uma coisa muito interessante. Tá? Eu recebi 3 contratos da Novo Conceito, eu não sei se alguém do Novo Conceito, desculpa, mas que eu achei assim uma coisa absurda. Eles queriam lançar um livro meu, no caso foi esse, dividir em 2, e o leitor pagar R$ 39,90 cada um, e eu tinha que pagar uma quantia irrisória de R$25.000 para lançar meu livro. Então, 5 contratos em uma semana. Que eu tinha que pensar que eu era uma autora de começo de carreira, que eles estavam me dando uma oportunidade que eu nunca mais ia ter na vida. Eu falei, obrigado. Eu quis pensar. Eu falei para eles, gente, eu já lancei meu livro em um volume e ele custa para o meu leitor R$ 39,90. Eles iam pedir para eu comprar o meu livro a R$ 39,90. Para quanto que eu ia ter que vender para vocês para eu ter R$1 de lucro? R$ 52,90. Aí fala, se alguém em sã consciência vai chegar numa livraria e perguntar assim, vocês têm o livro daquela mulher louca, velha escritora brasileira que ninguém conhece, só na Zona Leste, que custa R$52 o livro dela, que tem 300 páginas? Alguém ia fazer isso, gente? Não. Então não tem como a gente competir, desculpa, não. Tá, uma coisa que eu pesquisei, depois me passaram dados atualizados, você sabe que tudo é pago numa livraria. Desculpa se eu estou me estendendo, você pode me cortar. Tá? Tudo é pago numa livraria. Vocês sabem que aquelas gôndolas de mais vendidos, em alguns lugares, é fake? Você sabe quanto custa para deixar um livro naquela gôndola de mais vendidos em uma semana? R$2.000. Sabe uma vitrine? Uma semana aqui na cultura? 5.500. Então, como um autor brasileiro de uma editora mediana vai conseguir uma vitrine? Nunca. Eu sou uma pessoa privilegiada, graças a Deus. Não estou querendo me enganar, as pessoas que me conhecem sabem disso. Eu lanço todo ano na mesma livraria, que é a Curitiba, do Shopping Americana. Todo ano eu tenho gôndola, eu tenho vitrine, e tenho sempre pelo menos 3 vendedores que vendem o meu livro porque acreditam em mim. Afinal de contas, já são 6 livros. Então, assim, se eu chegar aqui na cultura e falar assim, olha, meu nome é Índio, eu sou aqui na Zona Leste, e eu queria uma vitrine por um dia, eles me pediram R$3.000. Então, como que eu vou conseguir, no Brasil, que infelizmente é um país que não se leva a sério, imagina levar um autor a sério, chegar e conseguir competir com 50 tons de cinza? Ele já vem com o marketing pronto. Vocês sabiam que o Harry Potter, foi engraçado isso que ela falou, porque quando ela lançou a J.K., o último dela, veio uma campanha de marketing para cá, acho que foi em dezembro que lançaram, tão forte que a cultura aqui, eles tinham duendes fantasiados 24 horas aqui, fazendo propaganda do livro dela. Sabe de onde veio esse dinheiro? Lá, da editora dela. Quando a gente vê uma editora de livro brasileiro falando assim, olha, vamos fazer um merchandising de alguém, vamos fazer um bom lançamento de livro. Quando que uma editora vai pagar alguém para vir fantasiado? Não paga. É triste essa realidade nossa. A gente brinca, mas nós somos assim, sonhadores. E a gente vive de vender sonho. Vive não dá para viver, né, gente? Acho que todo mundo aqui tem uma profissão. Não dá. Então, assim, é triste. Eu acho que, sinceramente, a gente nunca vai conseguir competir. É uma coisa bem distópica, infelizmente. Na sua opinião, qual a importância da diversidade de gêneros literários
nesse momento literário brasileiro, acha mesmo que está havendo tal diversidade ou apenas copiamos o modelo americano? Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu tenho lido muitos nacionais. Na verdade, a minha meta é não ler estrangeiros. Estou virando o contrário, na maioria só leio nacionais. Então, eu digo que sim, existe muita diversidade literária. Só assim, lembrando rapidamente, eu li Máscara, do Luiz Henrique Mazzaron, que é tipo um policial, um terror. Eu li Cores de Outono, da Keila Gon, que é fantasia. As Faces da Luz, da Tatiana Durante, que também é fantasia. Romance, tem Simplesmente Ana, tem Perdida, tem... Então, assim, é uma diversidade muito grande e muito boa. Inclusive, eu tenho às vezes dificuldade de começar um livro e terminar. Eu lembro que eu peguei 2 estrangeiros antes de começar a fazer isso, eu parei pela metade, comecei os nacionais e fluiu super bem. Então, acho que sim, existe diversidade e o pessoal é muito original. Tem muita ideia interessante, muita ideia nova. E eles sabem, né, o que a gente gosta mais do que os autores de fora. Então acho que tem tudo para ser valorizado e pra gente tentar ler mais. Como foi seu primeiro contato ou contrato com uma editora? Foi uma boa experiência? Não, foi péssima. Primeiro, eu quase perdi o lançamento. Porque ele me entregou no dia do lançamento. Eu tinha contrato na Livraria da Vila, no shopping, esqueci o nome agora, Shopping Morumbi. Me entregaram no dia e eu estava com o contrato de entregar na sexta-feira, eles me deram um oi para eu poder entregar no sábado. Mas aí chegou no sábado e foi me entregar. Quase perdi o lançamento. E depois da livraria, quando eles pagaram os livros que eu vendi lá, eu tive muita dificuldade depois para poder receber, porque eles não me pagavam. Eu tive que ir até no Reclame Aqui para pagar o que eu vendi lá na livraria. E outra coisa, eles assim, a comunicação entre escritor e editora é péssima, você não consegue se comunicar com eles. Eu tive que novamente, para poder ter um e-mail, assim, para você mandar um e-mail para eles, vocês têm que esperar 10 dias para eles poderem responder. E eu precisava comprar um livro, tanto que eu não trouxe livro porque eles não entregaram a tempo, não consegui trazer meus livros. Tive que ir no Reclame Aqui de novo para eles me responderem. Agora eu estou tentando cancelar contrato, vou ter que Reclame Aqui de novo para poder cancelar contrato, porque eu não estou conseguindo. Qual editora? Multifoco. Agora eu vou lançar o meu segundo livro devido a essa minha experiência muito deprimente, foi depressão. Eu vou ter que resolver lançar independente, porque eu acho que é a melhor coisa é lançar independente. É isso, pessoal. Esse meu livro que para mostrar para vocês é o Crônicas de Silvio. O segundo livro que eu vou lançar independente é o Caçadores do Vale da Morte. Eu vou lançar na Bienal. Aliás, esse primeiro que eu tive essa decepção com a editora, eu decidi relançá-lo na Independente na Bienal. E vou lançar o segundo livro também, Independente, na Bienal, em setembro. Você expõe e vende seus livros em livraria? Já teve algum problema em expor os seus livros? Não, na verdade eu vendo pela internet, né? A minha editora, ela distribui através da internet nas grandes livrarias, né? Mas eu faço também a venda independente, em eventos, que eu acho que é onde um escritor consegue vender melhor. Porque é o que a colega aí disse, é tanta comissão, que você praticamente paga, né? Praticamente tudo. O retorno é quase zero. Então você não tem interesse de expor em livraria? Não, até tenho, mas é que a minha editora, ela expõe pela internet, na cultura, aqui também é um lugar que está, inclusive o lançamento do meu livro foi feito aqui, pela minha editora, mas depois eles recolhem, porque é um livro nacional, de uma autora não muito conhecida, então ele vai ficar na internet com uma capa e se alguém resolver comprar, muito bem, eles não expõem para o que ela falou. Toda aquele, uma vitrine é muito cara, então você não consegue a capa. O que geralmente te inspira a criar uma história? Bom, particularmente no meu primeiro livro, eu sou uma autora independente, também vendo na internet.
Esse particularmente, o personagem masculino foi inspirado num ator que eu sou fã. Então, particularmente, esse personagem masculino foi tirado de Sons of Anarchy. Não sei se alguém eu sou fã do Charlie Hanna e ele foi totalmente inspirado nele. Ele é um motociclista, né? Tem uma Harley como ele e as imagens são dele que eu uso. Então eu acho que eu me inspirei um pouco na pessoa dele, né? No físico, enfim, no mínimo da história, mas enfim, é mais a parte do motociclista. E eu tirei muita coisa do dia a dia mesmo. Eu não queria nada que as pessoas lessem e falassem, mas isso aqui só acontece, verdade? Ou meio fora da realidade, não. Não que eu tenha nada contra isso, porque eu também leio e gosto dessas histórias assim, mas a minha foi inspirada mesmo na realidade do nosso dia a dia. De coisas possíveis, de romances possíveis, amor à primeira vista, porque eu acredito que aconteceu em tudo. E é isso. Obrigada. Bom, como você se vê daqui a 5 anos? Acha que continua? Você continuará escrevendo? Quais são os projetos futuros no meio literário? Bom, oi gente, boa tarde. O Crazy, por exemplo, eu tenho ideia de publicá-lo também independente, escrever um final diferente do que aquele ali. Se não sabiam, saibam agora. E já tenho uns 3 livros prontos já. Eu quero também lançar um independente, tem o Jamie, tem o As Copas, e ó, ali os 4 cartas, né? Já acabado. Assim, só publicar mesmo, porque rico não estarei. E editora nenhuma não vou estar também mais, chega. E vou estar independente, eu vou lançar bastante ainda. Então é isso, eu vou fazer história, eu vou estudar bastante história. História, da faculdade de história. E aí acho que vai envolver um pouco o gosto, acho que eu vou ser professor, imagina. Meu nome é Sandra e desde o primeiro momento que eu vi no Leitencia, eu fiquei curiosa para ler o Ravena. E agora eu acabei de pegar o folhetinho ali e por coincidência na página que eu abri está escrito Adam Lambert. E eu sou enlouquecida com as músicas dele. Então eu queria saber em que, assim, quando você está escrevendo, se você escuta muita música, assim, que caminhos te levam a colocar essas músicas no livro? Todo livro meu tem que ter sua mãe. Não baixa todas as playlists. Ela geralmente dá os CDzinhos. Já vai o CD. Todo livro meu já vai com CD. Eu não conheço essa. Assim, eu sou de uma família de roqueiro. Eu não tenho como fugir. Só que eu adoro folk. Eu tenho funk. Somos você. Forte samba. Sertanejo não Paga, então, eu encaixo as músicas no livro. Então, uma vez uma leitora me perguntou como você faz isso? Porque cada música se encaixa perfeitamente. Ou ela é um diálogo, ou ela é uma... Realmente a letra se encaixa na situação. No caso do Adam Lambert, eu amo esse menino desde o American Idol. Meu nome é Fernanda. Vou perguntar para você. Acho que foi você que falou que para o escritor escrever é uma coisa natural. Eu já comecei a escrever alguma coisa, mas eu sempre travo, eu sempre paro. Eu tenho vontade de contar tudo de uma vez, tem que ir aos poucos. Eu queria fazer uma pergunta e um conselho. Eu queria saber se você já teve também esse problema, se essa travada, mesmo que ocorra naturalmente. E eu queria saber também se você tem um conselho para dar para escritores como eu, que querem começar, mas não conseguem contar aos poucos e querem de uma vez, ou param. Olha, eu vou falar aqui especificamente do Novo Amanhecer. Que, assim, esse é um livro que, se você contar o final, o livro perde a graça. Porque é o maior spoiler do mundo e não tem mais sentido. A não ser pessoas que tem gente que adora spoiler, né? A gente vai ler o final do livro antes de começar pra poder... Foi né? um livro que eu não fiz isso. Enfim. E eu comecei ele de trás pra frente. Porque eu sabia o que eu queria escrever, sobre o que era a história. Que era sobre essa coisinha que tá lá no final. Mas eu não sabia começar essa história. Então isso ficou durante uns 8 anos na minha cabeça, lá, paradinho, guardadinho. E aí de vez em quando vinha aquela ceninha, o
o Zion aparecia de vez em quando, aí ele fazia aquela carinha de dó. Aí eu olhava pra ele e falava, peraí que ainda não tá na hora. E aí um dia, porque eu tinha muito medo de escrever sobre anjos, porque anjos, né, a gente já tem tanto anjo, e aí chega numa questão que acho que foi a Thaís que falou sobre diversidade, né? Como a gente consegue pegar uma coisa que já existe e escrever algo diferente? Dá, a gente consegue, se a gente se dedicar, a gente consegue. Sim, sem ser, né, arrogante, nada. Eu acho que foi isso que eu tentei fazer com ele. E aí eu deixei rolar. Eu simplesmente deixei rolar. Então você deixa rolar, deixa meio que mãe de santo, sabe? Senta lá e deixa o personagem falar de você. Eu, particularmente, eu preciso me apaixonar pelo meu personagem. Porque eu escrevo em primeira pessoa. Então eu tô sempre vendo pelos olhos da menina. Então eu tenho que olhar para aquele menino lá, né, virtualmente lá na minha frente, e eu tenho que ficar suspirando por ele, eu tenho que sorrir. Eu chorava escrevendo, então eu chorei muito escrevendo o livro, tá? Vocês se sentirem ligados, né? Eu chorei bastante. E porque eu sentia a dor do personagem, mas assim, desculpa, qual é o seu nome? Fernanda. Não existe uma regra, existe um exercício diário. Você precisa escrever sempre. Mesmo que não seja nada que vai ficar, porque que nem eu estava conversando com a Camila. A única coisa que eu escrevo, já fiz isso em concurso, esse ano de novo, é mais poesia. Então, mas assim, você escreve como um diário mesmo, sabe? Mesmo que aquilo no futuro vai ser retirado, eu já tirei 30 páginas de um livro que não estava nada bom, mas naquela hora eu precisava escrever aquilo. Porque sempre sai uma frase, uma página, um pensamento, sempre sai alguma coisa de boa daquilo. Então é um exercício diário. Escrever é um exercício diário, é que nem na academia, fortalecer os músculos. A gente fortalece a nossa criatividade, a nossa mente. E ler. Porque lendo, às vezes, eu escrevo romances. Ela escreve fantasia, ela escreve distopia. Às vezes eu lendo um livro delas, uma cena me puxa nisso aqui. Aí você consegue imaginar uma coisa parecida que você está procurando no seu personagem e não está achando. Então, ler bastante e escrever diariamente. Nem que seja, não é uma obrigação, mas você tem que pensar que é um exercício. Então, como tudo que você pegar e fazer aquela rotina, eu acho que vai fluindo. Tenta seguir assim uma linha de raciocínio, sabe? Não determina páginas. Meu livro tem que ter 150 páginas, o meu livro tem que ter 300 páginas. Não tem isso. Deixa fluir. Boa tarde, meu nome é Daniela. Eu queria fazer uma pergunta para a Camila. Sobre o seu livro, particularmente, que eu li e gostei bastante. Gostaria de saber qual que foi o maior desafio de escrever uma distopia. Obrigada pela pergunta também. Eu acho que a maior dificuldade que eu tive em escrever distopia foi sair um pouco das distopias clássicas, né? A gente está num momento que as distopias são muito faladas, são muito famosas, especialmente com jogos vorazes, recentemente, Maze Runner, Divergente. E eu queria fazer algo um pouco diferente. Eu amo todas as distopias também. Mas é a dificuldade que todo mundo fala, né? É difícil você escrever algo que não tenha nada de influência. Tudo tem, tem influência de tudo. E eu queria fazer algo diferente. E especialmente o meu final eu queria que fosse seguisse um rumo. Aí a gente ia falar sem dar spoiler, né? Como as distopias geralmente são resolvidas, eu queria que fosse resolvida de uma outra forma. E aí a mensagem que eu queria passar, o Sombras na verdade é um livro para expressar uma mensagem que eu queria passar. Eu precisei usar de elementos fantásticos e não foi fácil, né? Colocar uma distopia com elementos fantásticos e criar uma coisa nova para conseguir mostrar. Para não dar spoiler do que eu quero falar. É uma hipérbole, né? A fantasia é uma hipérbole dos sentimentos humanos, sejam bons ou ruins. Então eu acho que a dificuldade de conseguir mesclar os dois estilos. Espero. Mas eu acho que sim, que a mensagem foi passada, então eu acho que o desafio foi cumprido. Como vai ser a vida de vocês dois? Essa pergunta é toda. É pedido os dois, tá? Deixa eu falar pra você. A internet está se monopolizando, está toda unida, né, pra lançar o segundo. Ele já tá na editora, tá pronto. Fiz os últimos ajustes nele. Tô conversando com a editora pra gente lançar esse ano, mas é difícil, né?
no virtual, por que ainda lançar físico? E vocês aí que estão agora, ainda sem uma editora? Porque eu odeio ler. Você já respondeu. Eu não sei ler aquele negocinho não, ainda mais no celular. Mas assim, tem muita gente que vai ainda optando, né, e tal. E por que a escolha assim de vocês? Vocês, de não irem por e-book e pegar, top. Quer? Qual o nome? Responde. Até eu levar. Vai lá. Gente, se eu falar a verdade, olha, desculpa o palavreado, eu sou filha de italiano, agora não falo palavrão. Eu acho que é um tesão pegar um livro, você cheirar. Tenho várias fotos de leitores que me mandam cheirando, elas têm no meu Facebook, elas cheirando o livro. Gente, e outra, nós editoramos o nosso próprio livro. Então, nós temos o trabalho de pegar figuras, comprar nos livros, tratar essas fotos, colocar no livro, sabe? É diferente. É diferente. Eu não gosto de ler em tablet, eu não gosto de ler em computador. Não é em todo lugar que você pode levar, não é? Então, assim, a bateria acaba. E assim, o assassino foi a... Acabou. Você tenta ligar de novo. Aí você tenta naquele resto da bateria, né? Sim, exatamente. Bom, eu posso falar uma coisa, assim, que a maioria das pessoas vão achar um absurdo. Eu adoro livro usado. Mas sabe assim, pra mim, os meus livros que eu mais gosto, eles estão com a lombada toda amassada, porque eu abro, a orelha eu uso pra marcar a página. Esse livro é meu, então ele é meu, e o meu xodó, e com ele a gente tem uma conexão, que são os mais. Então, os meus livros da Karina, por exemplo, nossa, se ela vê, acho que ela chora, porque são todos amassados, destruídos. Porque eu gosto, assim, e a gente não consegue fazer. Não tá amassado, o despejo está todo amassado.